E o versículo, amados, o versículo vai ser o de número 29. Lucas 17, versículo 29. Quem encontrou, diga graças a Deus. Está escrito, amados, ó. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela mesma noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Amém? Eu convido a igreja para sentar. Glória a Deus, né? E voltamos aqui ao assunto de Ló e da sua mulher. A cidade de Sodoma. Uma cidade próspera, uma cidade que ficava ali junto, próximo ao Rio Jordão, e era uma cidade muito própria para a criação de animais. E plantação também, devido à fertilidade da terra. Porém, analisando as coisas boas de uma forma comercial, falando de valores, era um local ideal para ganhar dinheiro. Ló foi morar lá. Só que era boa para ganhar dinheiro, para prosperar, só que era uma cidade, irmãos, muito devassa, promíscua, pecadora. Tem cidades, irmãos, que elas pecam mais do que outras cidades. Então, Sodoma era uma cidade pecadora. Os varões de Sodoma eram varões má afamados, escandalosos. Havia prática de todo tipo de corrupção e prostituição, pecados, prostituição praticada em vias públicas, como aconteceu ali quando o Ló recebeu 2 anjos na casa dele. Os moradores da cidade, os varões escandalosos, foram até lá e queriam pecar publicamente. Então, a prática do pecado de forma pública era muito comum em Sodoma. E olha que Sodoma não tinha internet. Que hoje também os povos, as cidades, elas estão bem piores do que Sodoma e Gomorra. Né? A gente sabe que o pecado está explícito na tela da televisão, na tela do celular, na internet, na televisão aberta, na televisão fechada, onde expõe nudez, prostituição, violência, vícios, todo esse tipo de pecado que Deus abomina. Então, tipo uma cidade que nem a nossa, ela não está diferente de Sodoma. Então, eu fico pensando que se Deus ele for tolerar as cidades por muito mais tempo, Deus estará cometendo estará cometendo injustiça com Sodoma. Porque se Deus tolerou por um período de tempo, e quando eles chegaram ali no ápice do pecado, Deus julgou a cidade. Se Deus tolerar a nossa cidade, o nosso país e os demais países por mais tempo, Deus estará cometendo injustiça com Sodoma. Por quê? Porque nós já extrapolamos, né? Então isso tudo, irmão, me leva a crer que Jesus está perto de voltar.
né? A gente está vendo, irmão, que essa semelhança da nossa sociedade com a sociedade de Sodoma, essa semelhança grande que as sociedades daquela época e a sociedade desta época tem, essa semelhança, muito idênticos, isso nos leva a crer que a vinda de Jesus não deve estar muito longe. Porque ele falou que seria igual ao dia de Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma, eles faziam o quê? Plantavam, colhiam, construíam, comiam, bebiam, tinham uma vida, assim, digamos, bem agitada, tinham agendas superlotadas, não faltava opção para diversão e para outras coisas, mas eram pessoas que viviam sem Deus, eram pessoas que viviam sem arrependimento. Eles eram pessoas, irmãos, que achavam que o prazer da carne estava acima de qualquer lei, de qualquer princípio moral ou de qualquer ensino divino. Então, para eles, Deus estava em segundo plano e em primeiro plano estava o prazer, a alegria da carne, né? E Ló foi morar lá. E ninguém levou ele foi com as próprias pernas. Sabe, às vezes a gente culpa o diabo. O diabo fez isso comigo. Irmãos, a maior parte dos erros que a gente comete de livre e espontânea vontade. Irmão, ninguém coloca uma arma na cabeça da gente para fazer a gente pecar. Ninguém obriga nós a fazer uma escolha errada, a tomar um caminho errado. Quando nós tomamos uma decisão, um caminho errado, é porque a gente escolheu. A gente escolheu por quê? Porque a carne foi mais forte que o espírito. Que o desejo pelo pecado foi maior do que o desejo de agradar a Deus. O que é que levou Ló para Sodoma? A ganância. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 19 que ele viu que as campinas do Jordão eram verdes e bem regadas. Havia fertilidade, pastagens extraordinárias, e ele pensou, é lógico que se eu for escolher um lugar para mim, eu vou querer ir para cá, porque é maravilhoso, eu tenho gado, eu tenho milhares de cabeças, isso aqui é um paraíso para os animais. Então, a escolha de Ló de levar a tenda, de estabelecer a sua casa em Sodoma, foi uma escolha dele. Ele quis ir para lá, pela ganância, pelo desejo de ficar mais rico, pelo desejo de multiplicar o seu capital, querendo ganhar mais, multiplicar o que ele já tinha. Então, ele escolheu ir para lá porque ele foi ganancioso. Abraão já ele foi humilde. Abraão disse, olha, escolhe para onde você quer ir, e aí eu vou ver o que eu faço. E Ló escolheu. E Abraão foi para um lugar humilde, que não era tão bom para ganhar dinheiro como era lá em Sodoma. Mas, irmão, é como diz o corinho, quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem, não tem nada. Quantas pessoas, irmãos, que escolhem caminhos que, segundo eles, é o caminho do sucesso. Mas o sucesso sem Jesus é fracasso. Você pode se tornar o homem, a mulher mais conhecida da cidade e do país. Você pode se tornar a pessoa mais importante desta nação. Você pode ganhar o mundo todo, mas se você não ter Jesus, você não tem nada. Se você estiver fora da vontade de Deus, o sucesso se torna uma armadilha para a gente. Então, Abraão, ele deixou Ló escolher. E ele foi para um lugar humilde, que não era tão fácil, não era, digamos assim, tão vantajoso quanto o de Ló, mas ele foi com Deus. Sabe, irmão, aquele negócio de deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Sabe aquele negócio, irmão, de acordar com a consciência tranquila, poder glorificar a Deus, poder servir ao Senhor sem peso na consciência, sem maldade no coração, sem colocar coisas terrenas acima das coisas de Deus. Abraão era esse tipo de homem. É por isso que ele é chamado de amigo de Deus. E quem chamou Abraão de amigo foi Deus. Deus disse, Abraão é meu amigo. E Jesus, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, ele explicou quem são os amigos de Deus.
Jesus disse que os amigos dele são aqueles que fazem a sua vontade. Irmãos, Abraão fazia tanto a vontade de Deus que ele ofereceu o filho em sacrifício a Deus. Irmão, eu digo aos irmãos, miserável que sou, eu não teria coragem. Eu não teria coragem. Eu pregar que tem que dar, eu pregar que tem que ir, eu pregar que tem que fazer, é muito fácil. Mas eu talvez não teria coragem de fazer o que Abraão fez. De Deus olhar para Abraão e dizer: Abraão, pega o teu único filho, Isaque, porque Ismael ele não tinha mais. Ismael tinha ido embora. Ele não sabia se algum dia ia cruzar o caminho de Ismael novamente. Restou para Abraão Isaque. Então Deus lhe diz: pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Porque dar para Deus o que a gente não ama é fácil. Israel fazia isso. Ia no campo, escolhia um animal cego, um animal coxo que não prestava para nada e trazia para Deus. Dar o restinho do tempo, do dia para Deus é fácil. Dar as coisas que a gente não tem apego, amor a Deus é fácil. Mas entregar para Deus aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, isso é difícil. Então Deus disse para Abraão: pega o teu filho Isaque, a quem tu amas, e oferece em sacrifício de holocausto. Holocausto é uma oferta queimada. Primeiro se sacrifica a vítima e depois ateia-se fogo e não sobra nada a não ser carvão e cinzas. Quando Deus diz para Abraão: eu quero o teu filho Isaque em sacrifício de holocausto, eu creio que na mente de Abraão já se formou aquela imagem de uma vítima carbonizada e restando apenas cinzas e carvão de tudo que se queimou. Mas vocês acham que Abraão negou Isaque para Deus? Não. Ele se preparou para a viagem, porque Deus disse que esse sacrifício deveria ser em uma das montanhas de Moriá. E Deus mostraria o local do sacrifício para ele na hora. Ele se prepara, pega alguns moços, prepara alguns jumentos e vão para a viagem. Quando chegam lá em Moriá, eles abandonam os animais de carga, deixam os rapazes cuidando do jumento, eles pegam a lenha, eles pegam o fogo, eles pegam o cutelo, que é a faca, e eles começam a subir o monte. Aquelas alturas, Isaque olhou e disse: pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo e nós temos o cutelo, mas nós não temos o cordeiro. O que é que a gente vai sacrificar? Cadê o cordeiro do sacrifício? Ele não sabia que o cordeiro era ele. Ele não sabia que o sacrifício era ele naquele dia. E eu quero acreditar que quando Isaque pergunta pelo cordeiro e Abraão responde, Abraão diz: o cordeiro Deus proverá para si. Eu acredito que quando Abraão responde para Isaque dessa maneira, o coração de Abraão deve ter chorado por dentro. O coração de Abraão deve ter sentido um aperto, uma angústia. Mas ele estava disposto porque Deus havia pedido. E a gente às vezes é tão hipócrita. A gente diz que ama a Deus, mas às vezes tem a oportunidade de fazer o melhor para Deus e não faz. Tem a oportunidade de dar o melhor para Deus e eu não estou falando de dinheiro. Muita gente criou na cabeça a ideia de que o melhor para Deus é o dinheiro, é a melhor oferta. Não, o melhor para Deus não é o dinheiro. O dinheiro, irmãos, ele passa. O dinheiro, conforme disse Jesus, o ladrão rouba, a ferrugem consome, a traça corrói. Então o melhor para Deus nunca vai ser o dinheiro. O melhor para Deus sempre vai ser a nossa vida, o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa reverência, o nosso zelo pelas coisas de Deus. Sempre isso vai ser o melhor para Deus. Mas nós não damos o melhor para Deus. Deus sempre está assim, meio de ladinho, mas Abraão não. Pegou o filho, subiu o monte, chegou lá em cima, preparou o altar, colocou a lenha,
e colocou o menino e pegou a faca. E quando Abraão foi imolar, é lógico que nunca teve no coração de Deus a ideia de que o menino fosse morto, mas foi apenas uma prova para testar o amor e a fidelidade de Abraão. Para Deus não, porque Deus conhece, mas era para mostrar para o próprio Abraão. Quando Deus me prova, não é que ele não saiba quem eu sou e o que vai acontecer. A prova serve para me fortalecer, para mim, ser renovado e fortalecido na presença de Deus. Então, quando Abraão foi sacrificar Isaque, o anjo bradou: Abraão, não faça mal ao menino, porque agora sei que tu temes a Deus e não negaste o teu único filho. Quando Abraão se vira, o que é que Abraão vê? Um carneiro preso pelo chifre em um arbusto. Que coisa absurda. Que Deus é esse, irmãos? Aleluia! O Senhor já estava preparando o sacrifício. Estava lá esperando a hora para Abraão trazer para o altar. Mas a Bíblia diz que Abraão, irmão, ele tinha uma fé tão grande em Deus, que ele acreditava que mesmo da cinza, Deus traria novamente Isaque para a vida. Que fé tremenda. Então Abraão, irmão, era um homem humilde, era um homem temente. Ló, ganancioso. Ló, irmão, ele preferia ficar escutando bobagem o dia inteiro em Sodoma, mas a cada minutinho caía a graninha na conta e ele estava contente. Opa, entrou mais, está entrando, está chegando o Pix, e está chegando, estamos ganhando. Ele estava aflito. A Bíblia diz que ele afligia a sua alma pelas coisas que via e pelas coisas que ouvia. Está lá no apóstolo Pedro. Pedro disse: Ló afligia a sua alma pelas coisas que via e ouvia. Mas por que não foi embora? Porque estava preso. Eu não gosto de Sodoma. O que está fazendo aí então? Ah, esse lugar aqui é um inferno. Por que não sai? Ah, isso aqui não é lugar de crente, não. E o que tu está fazendo aí? Tem muitos irmãos que estão assim. Aqui é só misericórdia. Aqui é só por Deus. Meu Deus, é insuportável. E o que é que você está fazendo aí? Te levanta e sai. Vai procurar a paz. Vai procurar a comunhão com Deus. Vai procurar a alegria no Espírito. Vai procurar a certeza de salvação para a tua alma. Vai procurar renovação espiritual. Saia do lugar que te aflige. Procure um lugar que você diga: aqui é melhor, aqui eu tenho a presença de Deus. Aleluia, amém, meus irmãos? Mas tem pessoas que vão deixando e aquilo vai passando e as pessoas vão se acostumando, sabe? É a mesma piadinha, é a mesma gracinha, é o mesmo pecado, é o mesmo desejo, é o mesmo caminho errado, e os anos passam e você encontra a pessoa, é o mesmo problema do álcool, é o mesmo problema da maconha, é o mesmo problema das drogas, é o mesmo problema da prostituição, é o mesmo problema do jogo, é o mesmo problema da mentira. Meu irmão, sai enquanto é tempo. Ah, eu sei que é errado. Se tu sabe que é errado, é mais um motivo para você ter saído já. O que está esperando? O Ló, ele sabia que estava no lugar errado. Não, mas não está fácil aqui, mas tá bom. Estamos ganhando. Tem que preparar o futuro da família. Irmão, futuro da família não é só dinheiro. A vida passa, a vida acaba. O mundo é passageiro, é transitório. Então, a pessoa que acha que o futuro da família é ter algum dinheiro guardado, é ter um curso, uma faculdade para garantir 30, 40, 50 anos de vida. Irmão, 30, 50 anos de vida não é nada diante da eternidade. Deus quer preparar a nossa alma, não para viver 50 anos, 70 anos. Deus quer preparar a nossa alma para viver eternamente. Então, o Ló deveria ter saído, mas não saiu, irmão. Deus teve que mandar anjo para tirar. Já pensou, irmão? Deus teve que mandar anjo para tirar. E os anjos vieram em dois.
Serviço duro tirar o Ló de lá. Estão familiarizados com o ambiente. Sabe, meus irmãos, os anjos vieram. Foi passando a hora, foi amanhecendo o dia. E os anjos dizendo, olha, vão embora, que não vão destruir isso aqui. Vão embora, isso aqui vai queimar. Vamos. E nada, irmãos. Vergonhosamente, irmão, que é uma vergonha, os anjos tiveram que pegar pela mão, irmão, e tirar para fora. Irmão, praticamente eles foram expulsos de Sodoma. É uma vergonha. Sabe, irmão, tanto que é pregado, Deus fala tantas e tantas vezes, e as pessoas são que nem Ló. Ouvem, mas não colocam em prática. Ouvem, mas continuam na zona de perigo. Os anjos pegaram Ló, a esposa, as filhas, pela mão e tiraram, irmão. Eu acredito que foi até meio puxado. Vamos. Chegou a uma certa altura, os anjos disseram, olha, agora vocês continuem caminhando, mas não olha para trás. Bom, a única coisa que não podia fazer era olhar para trás. Não podia conversar, podia rir, podia cantar, podia assobiar, podia olhar para cima, podia olhar para baixo, podia olhar para frente, podia pular, podia correr, podia andar, podia fazer tudo. A única coisa que não podia, olhar para trás. E o que é que a mulher de Ló vai fazer? Logo aquilo que não podia. É igual Eva. Eva tinha dezenas e centenas de árvores com fruto. Ela podia comer qualquer coisa. Mas ela vai comer o quê? O que não pode. A gente é assim, irmão. Sabe? Tem liberdade. Olha quanta coisa. Irmão, em Cristo nós somos livres. Somos livres em Cristo. Mas vira e mexe, o diabo coloca uma coisa proibida. Para a gente falar, para a gente fazer, para a gente ir. Temos liberdade em Cristo. Mas o que é que Satanás faz? Ele chama a nossa atenção para as coisas que são proibidas. Por que as pessoas saem da igreja? Porque eles têm atração pelo proibido. É isso. Ah, pastor, eu saí da igreja porque Deus foi ruim para mim. Deus não é ruim para ninguém. Quando a pessoa sai da igreja, dos caminhos do Senhor, é porque ele está dando mais valor ao proibido do que aquilo que Deus permite. Então, quando a pessoa sai da comunhão, a pessoa deixa de cear, deixa de congregar, deixa de servir a Deus. Por quê? Porque o proibido está melhor do que o Senhor na vida dele. Eu quero fazer o proibido, mas na igreja eu não posso. Eu quero fazer o proibido, porque o proibido tem, irmão. Tu trabalha numa empresa, tem coisa que é proibido. Você está na escola, tem coisas que é proibida. Você está dirigindo um veículo, tem coisas que são proibidas. Você está numa empresa, tem coisas que é proibido. Está na igreja, tem coisas que são proibidas. Está na família, tem coisas que... Aonde a gente for, haverá coisas que são liberadas, que são, que a gente pode praticar livremente, e sempre haverá restrições. Bom, quem quer viver sem restrição, vira bandido. Por que as pessoas se tornam bandidos? Porque não querem restrições. Ah, eles querem pegar o que não é deles, querem viver a vida que não é deles, se tornam marginais. E muitas pessoas se tornam pessoas ruins, por quê? Porque não querem restrições, não querem ser proibidos de nada. Aí uma pessoa que não quer ser proibida de nada, é lógico, a igreja vai ser o pior lugar para ele. Porque aqui dentro eu tenho freio. Deus coloca freio em mim. Benjamin, não pode, Benjamin. Quando eu penso em dar um passo fora, vem o Espírito Santo e diz, não, isso não é para você, aí não, cuida lá. Sabe, o Espírito Santo é que nem um pai. Tu já parou para pensar quantas vezes você disse não para o teu filho? Olha, não, cuida. E quando tu dizia não, tu pensava em prejudicar ele ou tu pensava no melhor para ele? No melhor. Só que o que é que eles faziam? Ah, o pai. Choravam. Pulava, batia o pé. Porque eles achavam que a gente era mau. O pai não deixa eu brincar com fogo. O pai não deixa eu brincar com álcool. O pai não deixa eu brincar com a faca. Choravam. Mas todas as proibições que nós colocamos na vida dos filhos é para o bem deles. E assim é Deus. Tudo aquilo que Deus proibiu é melhor para nós não fazer.
Então, se eu não quero ter restrição na minha vida, o que eu faço? Eu saio da igreja. Aí eu digo lá fora, eu sou livre. Agora posso fumar, posso beber, posso dançar, posso jogar, posso ir no baile, posso fazer o que eu quiser. Claro que pode. Mas isso não é liberdade. Liberdade nós temos em Cristo. Amém? Então, o Ló, ele saiu e o anjo disse, não olhem para trás. Caminharam, a uma certa altura, a mulher de Ló não resistiu, olhou para trás. Bom, quando a gente olha para trás, isso significa olhar para o passado. Olhar para trás significa olhar para o passado. Quando eu sou uma pessoa que olho muito para trás, significa que eu estou matando o meu futuro. A pessoa que olha para trás, irmão, né? Ai, que saudade, ai, era assim, naquele tempo que era bom. Eu só fico olhando para trás, eu estou matando o meu futuro. Embora eu não me transforme numa estátua de sal, mas eu estou matando o meu futuro. Tanto que Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para onde? Para trás. Ele não é apto para quê? Para o reino. Colocou a mão no arado, olhou para trás. Irmão, pensa bem, irmão. Você tem um animal lá na frente e está entrelaçado ali a ferramenta para arar a terra, né? O arado, e o animal está tudo certinho lá para puxar o arado, e você começa a tocar o animal e você vai ali manuseando a ferramenta que é o arado para cortar a terra e preparar para lançar semente. Aí você começa a trabalhar e ficar olhando para trás. Tu já pensou como é que vai ficar os trilhos? Não fica tudo torto, enviesado? Quem notou que as plantações são tudo em carreirinhos retos? É por quê? Porque a pessoa que preparou aquela terra, ele estava olhando para frente. Porque se ele olha para trás, não fica assim, ó. Entenderam? Então tem muita gente, irmão, que ele quer trabalhar, quer colocar a mão no arado, mas está olhando para trás. E aí Jesus diz que essas pessoas que olham para trás, elas não são aptas para o reino. O apto para o reino, ele não olha para trás. O olhar daqueles que estão aptos para o reino é como diz Hebreus, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se eu quero olhar para Jesus, irmão, de uma forma figurada, eu tenho que olhar para frente. Por quê? Porque Jesus está na minha frente. Jesus não está atrás de mim. Eu caminho atrás de Jesus. Então, Jesus à minha frente, eu estou olhando para frente. E assim a minha vida é uma vida de vitória. Amém? E aí Jesus disse, olha, vocês lembrem da mulher de Ló. Não esqueçam dela. A mulher estava salva, irmão. Quem compreendeu, diga amém, Jesus. Ela estava salva, salvinha. O anjo tirou de dentro de Sodoma. Irmão, ela estava a um passo da vitória. A ver, tu batiza uma pessoa, você dá ceia para a pessoa começa a congregar, a pessoa está salva. Se ela morrer, ela vai para o céu. Se Jesus voltar, ela é arrebatada. E daqui a pouco, embora estando salva, ela começa a olhar para trás, olhar para o mundo. E daqui a pouco, aquele que estava salvo, deixa de ser salvo. Se torna uma pessoa desviada, uma pessoa perdida. Que Deus tenha misericórdia, que tenham forças de retornar. Mas muitos não têm forças e não têm mais oportunidades de voltar. Se a mulher de Ló quisesse se arrepender, era tarde demais. Por quê? Irmão, pensa um pouquinho, ela cansou Deus, Deus se cansou. Não que Deus canse literalmente, mas é uma forma figurada de falar. A paciência de Deus tem limite. Eles estavam em Sodoma anos e anos, nunca quiseram sair. Sempre sofrendo, ganhando dinheiro, comendo bem, vestindo bem, morando bem, mas espiritualmente vazios. Não saíram, durante todos os anos que tiveram chance de sair, não saíram. Deus envia anjos para tirar, eles estão dificultando o trabalho dos anjos. Ficaram ali enrolando, leia Gênesis 19, você vai ver. Irmão, eles ficaram enrolando, os anjos tiveram que pegar pela mão e tirar. Literalmente eles foram expulsos para sobreviver. E mesmo assim, ainda a mulher de Ló foi ingrata que olhou para trás. Então, meus irmãos, ela não teve mais chance, por quê? Porque tantos anos Deus esperando, aquela noite inteira Deus esperou pela saída deles, não saíram, Deus tirou eles pela mão,
E ela ainda olhou para trás, pastor, Deus tinha que ter tido misericórdia. Mas foram anos de misericórdia. Irmão, quantos anos Deus está esperando a decisão de pessoas? Pessoas que vêm na igreja, pessoas que conhecem a Bíblia melhor do que nós, mas não se convertem, não assumem uma posição de servo de Deus e serva de Deus. São pessoas em cima do muro. Entenderam? Então, há uma hora que a paciência de Deus se esgota e a oportunidade de salvação passa. E as pessoas não encontram mais. A mulher de Ló se perdeu. Será que foi um juízo terrestre apenas? E Deus pode ter punido ela com a morte física e salvado? Não sei. Não vou questionar. Mas se tornou uma estátua de sal, morreu. Acabou-se. Mas teve oportunidade de salvação. Igualmente nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Fiquemos de pé na presença do Senhor. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Você veio buscar uma bênção. Peça, Jesus vai te dar. Levante tuas mãos para cima. Receba um raio de luz. E cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. E cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Amém. Vamos ofertar, meus irmãos. Você que trouxe a tua oferta, pegue ela agora. Vamos ofertar. Se houver alguém, irmãos, que vai apresentar o dízimo, pode vir à frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você que vai apresentar o teu dízimo. Vamos orar por você que vai apresentar a tua oferta. E vamos orar por você que talvez não possa contribuir nesta noite, mas nós vamos orar para que Deus também te abençoe. Amém? Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, nós apresentamos as nossas ofertas ao Senhor aqui nesta noite, meu Pai, pedindo ao Senhor para que as receba e para que o Senhor abençoe a cada contribuinte aqui nesta noite, meu Deus. Abençoa aquele que não pôde contribuir também, que receba a tua bênção, meu Pai. Abençoa os dizimistas da tua casa, Senhor, que tenham prosperidade, vida próspera e abençoada em tudo que fizerem. Abre portas para o trabalho do Senhor, eu te peço, meu Deus. Abençoa o nosso programa pela Rádio Colom, aqui de Joinville, Santa Catarina. Abençoa os ouvintes que acompanham as nossas transmissões, ó Pai. Abençoa os irmãos que estão acompanhando pelo Facebook nesta noite de quarta-feira. Que a bênção do Senhor desça sobre a vida de cada um deles agora, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Os irmãos que estão acompanhando pela internet, viu, meus irmãos? O presbítero Natanael, ele colocou aí na telinha do celular a chave do Pix. De repente você quer enviar uma oferta, a chave do Pix está aí na telinha. E você pode enviar a tua contribuição e assim você nos ajuda a manter esta porta aberta. Você nos ajuda a manter a evangelização das almas aqui nesta cidade. Então contribua. Diz a palavra que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É bíblico, né? E Jesus também disse que aquele que dá, receberá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante se vos deitarão no vosso regaço. Então, a pessoa que contribui, ela é abençoada por Deus com certeza. Então, se você quiser enviar uma oferta via Pix, a chave do Pix está aí na telinha do teu celular. O número de telefone é o 47 98426 7762. Nós vamos encerrar o culto nesta hora, agradecendo a Deus por esta noite. E lembrando aos irmãos que na sexta-feira, às 19 horas, no sábado, às 18h30, no domingo, às 8 da manhã e também no domingo, às 18h30, nós temos os cultos aqui que acontecem na sexta, no sábado e no domingo.
venha participar conosco nesta sexta, neste sábado e neste domingo. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé, meus irmãos. Então vamos orar. Gilmar, quer fazer a oração da fé para nós aqui, Gilmar? Vamos fazer a oração da fé com o irmão Gilmar, servo de Deus, componente do grupo, que vai estar orando a oração da fé conosco aqui nessa noite. Pai do Senhor, irmãos. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por estar na tua presença, Senhor. Esse culto maravilhoso que Deus nos pôs nessa noite. O Senhor é Deus para nós levar para casa. O Senhor é o nosso Deus poderoso que nos conduz para casa. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por estar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, vão em paz. Os irmãos da internet, Deus abençoe também. Tenham todos uma boa noite em nome de Jesus.